com vocês... Adoro fazer espetáculo. E com vocês... Ai, não pode abraçar. Eu já ia grudar ela. Quase. Gente, hoje a nossa Vivi vai nos dar a alegria de falar com a gente. A Vivi é professora, essa danada. Ela é professora da faculdade. E aí, o que ela faz? Ela usa a habilidade verbal dela, de comunicação, de se fazer entender, para trabalhar para Jesus agora. E aí ela vem nos trazer esse jeitinho todo amoroso e cheio de conhecimentos. E aí, para a gente facilitar bem essa troca, não pode abraçar, mas vamos jogar todos os nossos tentáculos energéticos em cima dela, para ela se sentir muito abraçada e ter uma elevada captação essa noite. Vivi, querida, obrigada. Tirar os apetrechos, né? Bom, gente, boa noite. É uma grande alegria estar aqui hoje. A gente vem num exercício de se conter o tempo todo, mas estar aqui nessa casa com pessoas que nós amamos tanto e às vezes a gente se priva de estar juntos por infinitas razões além da pandemia. Então, nesse momento de estar aqui, como a Carlinha mesmo disse, a gente falou à tarde, vir para o Aeluz é um momento que a gente se renova, que a gente recarrega a bateria para seguir a semana. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho de uma lição que tem nesse livro apaixonante, que o Chico psicografou. O livro tem várias mensagens do Emmanuel e amigos, mas a de hoje é especificamente do Emmanuel, chama A Felicidade. Então, eu queria fazer um link aqui com alguns olhares que o Emmanuel coloca de felicidade. Isso aqui é o que a gente orbita. Então, o tempo todo, nós estamos desejosos de felicidade. A felicidade, como próprios espíritos disseram para Kardec, é uma felicidade plena que aqui nós não vamos conseguir abarcar na sua totalidade. Porque a felicidade plena é a felicidade dos espíritos puros. E os espíritos puros vêm para a Terra em algumas situações específicas. Então, a gente coloca que nós somos espíritos que estamos num processo de transição. Então, essa felicidade colocada pelos espíritos, a gente ainda não tem. Mas, se a gente for procurar no dicionário, e aí eu procurei, até anotei. O dicionário fala assim: felicidade é a qualidade ou estado de feliz. Estado de consciência plenamente satisfeita. E aí eu pergunto, nós estamos plenamente satisfeitos o tempo todo? Essa questão ela é muito complexa, porque às vezes a gente encontra pessoas que se dizem plenamente satisfeitos. Então, assim, o que o Emmanuel vai colocar nessa lição? Alguns olhares que nós colocamos como entraves para a felicidade. O primeiro deles é o dinheiro. Aí a gente já tem frases céleres.
dinheiro não traz felicidade, né? Pobre de quem tem só dinheiro. E o Emmanuel começa assim: não está no dinheiro, porquanto, a cada passo, surpreendemos irmãos nossos investidos na posse do ouro, a se confessarem desorientados e infelizes. Até aí tudo bem, gente. Nós sabemos que o dinheiro é uma prova muito complexa, porque o dinheiro nos leva a satisfações materiais. Mas ele coloca um olhar super bacana sobre o dinheiro. Ele fala assim: porém, importa reconhecer que o dinheiro, criteriosamente administrado, transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Hoje, um ex-aluno meu da engenharia veio me contar uma coisa super feliz. Ele disse que ele ficou sabendo há pouco tempo que ele tinha um tio-avô rico. Ele falou: Vivi, a gente sempre naquela dureza. Eu nem sabia que esse tio existia, um tio da minha mãe que apareceu assim na nossa vida e transformou a nossa vida de outubro para cá. E eu queria muito compartilhar com você. Diz que esse tio mora em Curitiba e tem uma empresa dessas que exportam coisas. E ele me falou, eu não entendi muito bem, mas ele estava muito eufórico. E esse moço, que é o Lúcio, ele é uma pessoa diferente. Então, eu dei aula para ele só no último ano da faculdade, eu fui orientadora dele. E depois a gente fez alguns projetos juntos, assim, projetos sociais. Sabe aquela pessoa que você vira e fala assim: eu preciso que você faça isso. Ele vai lá, faz, sorrindo, feliz. Eu preciso que seja assim. Ele vai lá e faz. Ele é uma pessoa muito diferenciada. E esse tio veio abordá-lo e ele foi me relatando. Então, eu já fiz abordagem com alguns parentes nossos, mas eu não consegui encontrar ninguém com o perfil que eu precisava. No desenrolar da conversa, o tio precisava de alguém para fazer gestão da empresa. E ele me falou assim: ô Lúcio, Vivi, eu trabalho num lugar que eu estou me sentindo super bem, eu gerencio centenas de funcionários, assim, mais de 200 funcionários. E eu ganho bem, e eu estou bem com a minha família. E aí esse tio veio, me convidou para conhecer a empresa, e eu fui. Sabe quantos funcionários ele quer que eu gerencio? 1000 funcionários. E aí eu fiquei com medo, assim, eu virei para ele e falei assim: não, eu não tenho competência para isso. E o tio olhou bem no olho dele e falou o seguinte: olha, eu vou te falar uma coisa e você presta muita atenção. Já passou na minha empresa mais de 11.000 pessoas. Se eu estou dizendo que você tem o perfil que eu preciso, acredite. Bom, ele vai se mudar no ano que vem. O tio já fez uma proposta para ele fazer outra faculdade, ele está todo feliz e vai se mudar e tudo mais. Mas a reflexão que eu trago com essa história é a seguinte: o tio frisou, já passaram 11.000 pessoas na minha empresa. Gente, o que é dar emprego para 11.000 pessoas? 11.000 famílias, porque cada pessoa é uma família. Qual é a responsabilidade que nós temos, que as pessoas têm, quando elas têm dinheiro? Porque é só a gente pegar as pessoas mais ricas na lista dos mais ricos do mundo, a gente vê mais rico do mundo fútil? Mais rico do mundo, não. A gente vê algumas pessoas que têm muito dinheiro e que ainda não conseguiram enxergar uma outra possibilidade. As pessoas mais ricas do mundo são as pessoas que têm empresas,
que ofertam trabalho para milhares de pessoas e que pegaram o dinheiro e transformaram em máquina para o universo. Porque o dinheiro é para isso. Se a gente pegar o nosso evento aqui de domingo, que é a lasanha, quantas pessoas doaram dinheiro para que nós, trabalhadores, viéssemos aqui para ofertar o nosso trabalho, para poder gerar uma renda para o centro, para continuar fazendo atividade. Então o dinheiro não está envolvido nisso? É claro que está envolvido. Agora, se a gente olhar para o dinheiro, dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro facilita a vida das pessoas. Quando as pessoas têm muito... Outro dia eu vi uma entrevista do Hermínio de Moraes. Ele falou uma coisa assim maravilhosa. Porque ele estava falando do problema das gerações, que os filhos não estavam querendo tocar a empresa dele, que é o que está acontecendo com esse tio, avô aí do Lúcio. Quando os herdeiros não se apropriam da riqueza, a riqueza deixa de produzir benefícios para a coletividade. Porque todos nós aqui hoje temos um trabalho. Nem todos são patrões. E aí, como é que a gente está lidando com essa relação? Porque isso aqui, gente, é importante. É isso aqui que vai garantir a nossa existência material. Porque a gente compra comida com dinheiro. Só que o que mais que a gente faz com o dinheiro? A gente compra bens materiais, que são totalmente necessários, inclusive para a nossa disciplina. E o que mais que a gente faz com isso? Então, Emmanuel coloca esse olhar para isso aqui. Como é que com dinheiro eu consigo transformar em felicidade para mim e para aqueles que me rodeiam? E mais, se não sou eu que estou proporcionando dinheiro, para eu observar que quem proporciona também está contribuindo para o universo. E ele continua com um outro olhar, que também é muito interessante, que é a inteligência. Ele fala assim: não está na inteligência, visto que vemos em toda parte gênios transviados, utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas. Urge anotar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Quando eu li essa frase do gênio transviado, eu não sei se vocês já assistiram Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem uma parte que ela está procurando o Deus da guerra. Gente, onde que o Deus da guerra estava? Estava lá buzinando na orelha lá da cientista para fazer a bomba, para explodir lá não sei o quê. Então, assim, a gente pega um espírito super inteligente com um olhar para o mal. Tá, beleza. Então, o que eu faço aqui quando eu penso nisso? Que eu preciso usar a inteligência para o bem. A gente tem um exemplo aqui na casa. A gente olha para o professor Rodrigues, inteligentíssimo, que lê um trecho desse daqui e faz 1 hora de palestra com uma frase. E o que ele faz com a inteligência dele? Ele transforma a inteligência dele no bem. A gente vê o Haroldo fazendo as palestras, pega uma frase e faz 2 horas de palestra. O que é isso? É pegar a nossa inteligência e trabalhar para o bem. Então, inteligência é o oposto de felicidade? Depende muito da forma como a gente trabalha. Senão, a gente vai ficar assim, mascarando situações. Por quê? Porque a gente enxerga a felicidade em alguém que é simples, humilde
e a gente converte isso em pobreza. Porque simplicidade e humildade não é sinônimo de pobreza. Mas é muito mais fácil eu fazer essa conversão. Por quê? Porque muitas vezes, junto com a inteligência, vem algum resquício de orgulho. Mas o que a gente tem que fazer? Limpo o orgulho que a pessoa carrega e observo o dom que ela está distribuindo. Quanta gente nós conhecemos que são inteligentíssimas, mas que ficam dentro de casa sem fazer nada? Ou não usam no trabalho. Ah, não, isso dá muito trabalho, você dá uma ideia assim, isso demora. O que o Urbano está querendo dizer é assim, vamos pegar aquilo que nós temos e vamos ofertar para o mundo. Porque é o mundo que vai usar. Quando o professor Rodrigues vem aqui, prepara uma palestra e oferece para a gente, ele está doando, ele está entregando tudo aquilo que ele tem para a gente. E muitas vezes a gente recebe e fala assim, puxa vida, era isso mesmo que eu estava precisando ouvir. E eu ouvi tantas palestras hoje e não chegou do jeito que essa fala chegou. O que é isso, gente? É espiritualidade usando o que a pessoa tem de melhor e oferecendo para o mundo. E aí, a pergunta que fica para a gente é o seguinte, onde é que nós estamos utilizando a nossa inteligência? Porque todos nós temos. O Emmanuel vai colocar um outro olhar. Aí esse eu gosto muito. É o olhar do... ele é sutil, gente. Ele fala que a autoridade humana, mas eu vou colocar outra, que fica mais fácil. Poder. Qual que é a frase mais comum do poder que a gente conhece? Você conhece uma pessoa quando você dá poder. Ou então, dá dinheiro, mas não dá poder. O poder pode transformar vidas. O Emmanuel fala assim, não está na autoridade humana a felicidade, né? Isso tudo relacionado à felicidade. Não está na autoridade humana, de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando o peito esmagado de angústia. É necessário observar, todavia, que a influência pessoal em auxílio à comunidade é base de segurança e fator de harmonia. Eu vou contar um caso para vocês, assim, eu fico muito feliz de contar esse caso, porque eu presenciei ele do começo ao fim. Eu trabalho com uma pessoa influente. Eu trabalho com a secretária de habitação. Ela não é tão influente quanto o prefeito, mas ela tem a influência dentro do cargo que ela ocupa. E um dia, a gente foi demandado dentro da secretaria para fazer uma atividade. E na Secretaria de Habitação, a gente trabalha com regularização fundiária. O que é isso? A gente, dentro dos loteamentos que são irregulares, a gente faz uma atividade para que eles fiquem regulares. E a gente foi demandado numa área do João Paulo II. Essa área não era irregular. Quando a gente chegou lá, tinha assim uma precariedade muito grande. Então tinham casas que eram praticamente barracos. Lá tem água, tem esgoto, mas as pessoas não tinham feito a ligação delas da casa para a rua. Então elas jogavam o esgoto da pia no quintal. E o quintal, gente, era de terra. E aí, para não ficar terra, o pessoal botou uns tapetes assim para cobrir a terra. Então, assim, imagina o cheiro que estava no esgoto caindo em cima do tapete, escorrendo no quintal. E lá nessa casa, nesse pedaço, né, era uma rua, se vocês quiserem ir lá ver, hoje está ficando fofinha ela. Chama César Pupim a rua. E
ela termina num matagal. A gente foi lá, viu que não era objeto de regularização fundiária, então não tinha muito o que a Secretaria da Habitação fazer. Mas a Fabiana, que é a secretária, ela ficou muito sensibilizada com aquela família. Eram umas 4 famílias que viviam nessa condição. E aí ela começou a acionar a assistência social, a Secretaria da Saúde, mas ela não estava contente. Isso passou 1 ano, mais ou menos. Aí ela pegou e começou a fazer um trabalho com a Secretaria de Obras, porque precisava melhorar aquela condição. E aí, assim, às vezes eu estava com ela. Então, toda vez que ela falava de ir lá, o pessoal da Secretaria de Obras falava, ih, lá vem a Fabiana pedindo coisa que não tem nada a ver com ela. Gente, ela fez isso durante esses 3 últimos anos, porque nesse ano, a Secretaria de Obras falou que ia fazer a obra que a gente precisava lá. Ela ficou tão feliz, e a prefeitura começou a enxergar como obra da Fabiana. Aí precisava dar uma entrevista de alguma coisa, eles falavam assim, põe a Fabiana para falar. Aí a gente ficava dando risada, né? O que é que a Secretaria de Habitação tem a ver com a pavimentação de uma rua? Não tem nada. Mas ela usou o poder que ela tinha e beneficiou a vida de algumas famílias que nem sabem quem é a Fabiana. Porque ela não chegou lá e falou assim, ó, foi eu que pedi isso aqui, viu? Tá bonitinho assim, porque foi eu que pedi. Não, gente. Ela passou despercebida lá. Ninguém sabe que foi ela que pediu. Vocês estão sabendo agora porque eu estou contando. Ninguém sabia, além do pessoal da Secretaria de Obras, porque ela ficou buzinando neles o tempo todo. Então, assim, o que é que nós podemos fazer com o poder que nos é dado? Ah, mas eu não trabalho na prefeitura. E dentro do meu lar? Qual é o poder que eu exerço sobre as pessoas, sobre os meus filhos, sobre o meu marido? Sobre a minha esposa, né, marido? Deixa eu corrigir. A todo momento, nós exercemos um poder. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, ai, você que vai sempre no centro, ora para mim. Falo, gente, como se a nossa oração fosse mais potente que a oração da criatura. Outro dia uma mãe chegou, eu sempre conto isso nos cursos, ela falou assim, ai, Vivi, por favor, ora para o meu filho, ele está assim, assim, assim. Aí eu fiquei olhando para ela e eu falei, gente, se ela soubesse o poder da oração dela, a oração dela faz assim, ó, tchum. A minha vai assim, ó, tchum, 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 tchum. Ela é mãe, ela ama a criatura. Imagina a potência disso. E as pessoas dão poder para a gente. E o que é que nós estamos fazendo com o poder que nos é dado? Aí eu falo, ai não quero isso não. Às vezes alguém dá alguma atribuição que exige um pouco mais da gente, fala, ai não quero coordenar, não, isso não é para mim não, chama o fulano. Então assim, Deus coloca para a gente oportunidade. Ai, mas o poder, não. Eu lembro uma vez, quando eu assumi um cargo público, e era um cargo de chefia, morrendo de medo, foi a primeira vez. E aí, eu fui conversar com um professor meu. Ai, por favor. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não vou dar a resposta que você quer. Você quer que eu fale se você vai ou se você não vai? É você que tem que decidir. Como assim? Eu falei, como assim? Você trabalha tantos anos, como é que é? Ele falou, Viviane, você só vai conseguir entender esse universo se você estiver lá dentro. Não tem teoria que traga a experiência de viver o poder. E o que é o poder, gente? É algo que nos é ofertado como decisão. E a gente não tem isso o tempo todo? Nas decisões pequenininhas, nossa, de cada dia. Quando a gente vai atender um cliente, que a gente pode tomar uma conduta ou outra. Então, o poder nós temos o tempo todo. Às vezes em maior escala, às vezes em menor. E o que é que nós estamos fazendo com o poder? Ai, não.
poder não traz felicidade, é uma provação. Então vamos extinguir todos os cargos de representação máxima? E como é que a gente vive? Sem essa hierarquia, sem essa necessidade de sermos comandados. Quem comanda? A gente precisa começar a olhar para os aspectos que são colocados na nossa vida de uma forma mais leve, senão começa a ficar tudo duro. E tem mais um e último que o Emmanuel coloca para a gente. E esse também eu gosto muito. Que são os títulos acadêmicos. Ele fala assim: a felicidade não está nos títulos acadêmicos, porque em muitas ocasiões encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que se situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Não será, contudo, razoável ignorar que um diploma universitário colocado no amparo ao próximo é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Quem lê o Nosso Lar vai se lembrar, tem um capítulo em que o André Luiz se vê pronto para o trabalho e ele vai pedir para o ministro Clarencio uma oportunidade de trabalhar. Aí o ministro puxa a ficha dele. Porque o André Luiz foi pedir trabalho se oferecendo para trabalhar como médico, que era a profissão que ele tinha aqui na Terra. Gente, o ministro Clarencio dá uma lição para nós. Ele fala assim: na Terra, os títulos valem muito. Aqui, para nós, os títulos significam uma ficha. Eu falei: puxa, ficha? Aí ele falou: André, você tinha uma ficha médica. E o que você fez com a sua ficha médica? Gente, ai, que vergonha. Eu fiquei com vergonha do André Luiz. E aí eu fiquei com vergonha quando eu comecei a pensar na minha ficha. Eu falei: ai, ainda bem que eu estou aqui, dá tempo de mudar ainda. Ele levantou a vida do André, ele falou assim: olha, André Luiz, na tua ficha fala que você teve 15 anos de médico. Nesses 15 anos, você atendeu de maneira com muita má vontade e indiferença 6.000 pessoas. Eu imaginei, gente, é claro que o André Luiz atendeu muito mais. Essas 6.000 pessoas, sabe aquela coisa quando chega assim no consultório e fala assim: então, doutor, essa família não tem dinheiro para pagar a consulta. Aí ele olhava assim: ai, tá, vai, manda entrar logo, esse povo para ir embora. E foi assim que ele atendeu essas 6.000 pessoas. Das 6.000 pessoas, 15 rezavam veemente para ele todos os dias. E era por essas 15 pessoas e mais a mãezinha do André Luiz que ele tinha conseguido ser resgatado do umbral. Gente, espera aí. De 6.000 pessoas, 15 estavam beneficiando ele. Como é que está a nossa ficha acadêmica? Tem um caso de um trabalhador aqui da casa, que ele nem está aqui hoje. Mas eu vou contar o caso dele, que assim, foi muito bonitinho. A gente tem o trabalho do Bela Vista. E o Bela Vista, o casal que ofertou a casa para a gente desde o começo, foi a Cristina e o Gustavo. Só que aquela casa do Bela Vista era cedida. Então teve um momento do nosso trabalho que eles precisaram mudar. Só que assim, para mudar, eles precisavam de dinheiro. E eles não tinham. Mas eles conseguiram comprar um terreno. Então o centro fez toda uma movimentação para conseguir o material.
E a gente começou a pensar num projeto para eles. Só que, para ter projeto, tem que ter um engenheiro ou um arquiteto. E o Tony é arquiteto. E aí o Tony falou assim, não pode deixar que eu faça o projeto. Gente, ele fez o projeto, ele deu a entrada na prefeitura, ele pagou a RRT, que é o Registro de Responsabilidade por Obra, ele fez tudo bonitinho. E aí ele chegou para o Gustavo e para a Cristina e falou assim, toma, agora é só construir. Eu sei que vocês não vão fazer desse jeitinho que está aqui, mas eu já fiz a casa pensando numa ampliação para as crianças. Então, vocês fazem uma parte e depois já dá para fazer a outra. Gente, o que o Tony fez? Ele pegou a habilidade profissional dele e ofereceu para o mundo. Ah, Viviane, mas você está falando isso, mas eu não tenho faculdade. Qual é a habilidade que eu tenho? Ah, eu faço um bolo... A Cida faz um quibe delicioso. Faz o quibe para o mundo. Quantas pessoas, às vezes, a gente quer fazer um agradinho, gente, não precisa comprar nada. Eu falo assim, para mim é muito fácil, é só me chamar para um café, adoro. E aí faz um bolo delicioso. Usa o dom que você tem. Quantas pessoas a gente conhece que oferece aquilo que ele tem? Ah, mas a pessoa tem a ficha? Tem do mesmo jeito. Não é título acadêmico, mas é a ficha de profissão. Todos nós temos. E o que é que nós estamos escrevendo na nossa ficha de profissão? O que nós desejamos. Porque, gente, eu ficaria com vergonha de ter atendido 6 mil de qualquer jeito, e desses 6 mil, 15 estarem rezando por ele quantos anos? E eu? Quantos eu atendi até hoje? O que eu venho fazendo com aquilo que Deus me deu de presente? Porque o que nós temos é o nosso talento. E aí eu estou enterrando o talento? Ou eu estou multiplicando o talento? Como é que a gente multiplica? Vamos continuar, senão a gente não finaliza. E aí eu vou contar para vocês como é que a gente multiplica o talento. Ele fala assim, a felicidade não está no que possuis, e sim no que dás, e ainda assim, no tanto no que dás, como no modo do que dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes, e sobretudo na maneira como fazes. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que está aqui, que muitos de vocês conhecem, que é o Oceander. O Oceander, sempre quando fala na maneira como dar, para mim ele é o exemplo vivo. Por quê? Se eu ligar para o Ossi e falar assim, Ossi, você tem um contato de um mecânico? Aí ele vai me responder assim, eu já sei porque é assim que ele responde. Vivi, ó, esse daqui é o melhor. Ele atende de tal horário a tal horário, mas se você não conseguir ligar para ele, você me fala que eu entro em contato com ele já. Aí passa 1 hora. Às vezes eu nem liguei para a pessoa ainda. Aí ele me manda mensagem. Vivi, você conseguiu falar? Porque, ó, agora ele não está lá, mas é isso. Eu falei assim, gente, eu só pedi um contato. A pessoa é super solícita. E aí, quando eu vejo ele fazer isso, eu fico pensando assim, Viviane, nossa, às vezes alguém me pede uma coisa, eu demoro um tempão para responder. E eu também, depois, eu não quero saber se deu certo, se não deu certo, tipo assim, saiu o problema. Entrou outro, saiu o problema. Entrou outro, saiu o problema. E o Emmanuel está dizendo para a gente, mais importante do que fazer é como fazer e o modo de fazer. Você é meu exemplo. Sempre que alguém me pede alguma coisa, eu tento lembrar para perguntar, porque, gente, todo mundo gosta de se sentir amado, de se sentir querido.
de que as nossas coisas são importantes. Então, por que a gente não oferece isso para o outro? Né? Qual é a resistência que a gente tem em agradar? Ah, eu vou perder tempo? Gente, não perde tempo. Toda vez que o Sander faz isso comigo, ele não sabe, mas eu sei o jato de felicidade que eu mando para ele. E quem que não quer receber jato de felicidade? Acho que não tem aqui quem não quer. Então, o que é que nós estamos fazendo para que as pessoas nos amem? Essa é a grande questão. Que aí, o Emmanuel vai colocar aqui. Felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajuda. Gente, e aí eu não pude deixar de lembrar de outra passagem do Nosso Lar que aconteceu um pouquinho antes dessa do André Luiz, quando o ministro virou para ele e falou da ficha médica. Quando ele foi conversar, tinha uma senhora junto com ele. E o ministro tinha uma didática interessante, ele atendia sempre de 2 em 2. Então, como a senhora já estava lá, o ministro atendeu a senhora e ele, mas ouviu a senhora primeiro, era uma senhora idosa. E a senhora falou assim para o ministro: ministro, por favor, eu quero muito ajudar os meus filhos. Eu estou aqui pedindo uma intercessão para os meus filhos. Aí o ministro olhou e falou assim: nossa, não falou o nome dela. Quantos bônus hora a senhora tem aqui no Nosso Lar? 304. Quanto tempo faz que a senhora está no Nosso Lar? 6 anos. Aí ele falou assim: mas a senhora lembra quando a gente foi lá e te buscou, né, das zonas inferiores? Eu te coloquei em tal trabalho? Ah, mas aquele trabalho lá era muito ruim, aquelas pessoas reclamavam muito, viviam gemendo. É, eu sei, então. Aí eu te tirei daquele lugar e te levei no outro. Ah, mas aquele lá, as pessoas, um cheiro muito ruim, um ambiente ruim, eu não gostei de lá. Bom, enfim, o ministro colocou ela em 4 lugares diferentes e para os 4 lugares ela tinha uma reclamação. E o que ela fez? Ela se cansou e ela foi para os campos de repouso e estava nos campos de repouso. E a lição do ministro Clarencio cabe muito para a gente. Ele falou assim para ela: não há benefício para si sem haver benefício para o próximo. Como é que a senhora vai ajudar os filhos se a senhora não tem ninguém que se simpatiza por você? As pessoas só vão simpatizar-se conosco quando nós oferecermos para as pessoas aquilo que nós somos. Gente, isso é muito profundo. Porque o que o Emmanuel está dizendo aqui é o seguinte: Deus vai nos ajudar através do outro. E o outro só vai me ajudar se ele tiver interesse. Essa senhora foi colocada em 4 lugares diferentes, ela não queria estar lá. E aí, a gente vê isso de uma forma muito clara. No livro Entre a Terra e o Céu, tem a menina, que é a Evelina, né, rei? A Evelina faz uma prece para a mãe. Só que a mãe é a obsessora que está ali no tumulto da família, ela não podia ajudar. A prece da Evelina faz assim, tchum. Quem pega a prece dela, gente? O ministro Clarencio. E sabe por que o ministro Clarencio vai até lá
e ajuda aquela família, porque a Evelina é um espírito muito querido daquele grupo que trabalhou em diversas atividades, então o grupo deve a ela consideração. E ela estava encarnada, e o grupo desencarnado. Então, qual é a rede que nós estamos criando em torno de nós que nos habilita a sermos benfeitores, mas ao mesmo tempo sermos beneficiados por outros benfeitores? Ai, Viviane, então você está querendo dizer que a vida é uma troca? Gente, se eu tiver com um problema e eu aqui fazer uma prece sentida, Deusinho me ajuda, por favor, me dá um caminho, me dá uma luz, e eu preciso de alguém, não é Deusinho que vai materializar aqui. Ele vai tocar alguém que vai chegar até mim. Outro dia, gente, eu estava tão perturbada com uma situação familiar, perturbadaça, assim. Depois que aconteceu, eu falei, nossa, Deusinho, você tá... Tô entendendo. Gente, ligou uma pessoa para mim, assim, do nada, aqueles números estranhos, assim, eu atendi. Era uma testemunha de Jeová. E ela começou a falar um monte de coisas que eu despenquei no choro. Aí ela falou assim, eu liguei num número aleatório e caiu no seu, eu espero que isso sirva para você. Gente, aquilo foi lindo. Aquilo para mim foi assim, foi a resposta mais clara de que Deus usa as pessoas para mandar a mensagem dele. Porque não foi ninguém que veio me trazer inspiração, alguém me ligou. E será que eu tenho essa disponibilidade para ligar para um número aleatório e trazer uma mensagem de Jesus? Essa é a reflexão que fica para a gente hoje. Diante de tudo isso que é colocado para a gente como oposto ao olhar de felicidade, o que é que nós, dentro de cada quadrinho desse, dentro de tudo que Deus nos oferece a todo instante, o que é que nós conseguimos trazer e transformar em felicidade para nós e para todos aqueles que convivem com a gente? É isso, gente. Que a gente consiga, ao longo da nossa existência, tornar claro e palpável o tanto que é necessário a gente fazer o bem. E não é fazer o bem porque a doutrina prega, é porque o bem nos conduz a essa suprema felicidade. É o bem que nos leva à condição de espírito puro. E como espírito puro, a felicidade só pode ser suprema. É isso. Boa noite.